O fracasso não é um fim, mas a argila com a qual se molda a sabedoria do vencedor. Essa verdade ecoa em cada vida que ousou tentar, cair e levantar-se mais forte. A Bíblia declara em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. A queda não é derrota, é parte da jornada. Cada erro contém a semente de uma lição que prepara o terreno para a vitória. Napoleão Hill ensinou que todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Assim também Paulo, em Romanos 8:28, afirmou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é em vão. O peso da dor pode ser o cinzel que esculpe o caráter, e a humilhação de hoje pode ser o degrau que eleva o homem à grandeza de amanhã. Grandes astros da sabedoria sabiam disso. Thomas Edison disse: "Não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Cada tentativa foi tijolo no alicerce da invenção que iluminou o mundo. Assim também José, vendido por seus irmãos, humilhado no Egito, viu seu fracasso transformar-se em trono, pois Deus estava moldando nele um líder de nações. O fracasso, quando aceito como mestre, não escraviza, mas liberta. Ele ensina a resiliência, desperta a humildade e acende a chama da perseverança. Jesus disse em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Se ele venceu, você também pode vencer. Cada ferida cicatrizada se transforma em testemunho, e cada queda é preparação para um salto maior. A vida não coroa quem nunca falhou, mas quem se recusou a parar. O fracasso não é sentença final, mas laboratório de vencedores. Olhe para trás, veja suas quedas e perceba que elas foram moldes invisíveis que prepararam o ser humano forte que você é hoje. Como disse Napoleão Reis, o fracasso é a argila e o vencedor é o vaso moldado pelas mãos do tempo e pela graça de Deus. A sabedoria dos grandes homens sempre apontou para isso. O fracasso é apenas o ensaio da vitória. Churchill dizia: "O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo." Essa é a chave, não perder o fogo interior. Pois quem confia no Senhor renova suas forças, como está escrito em Isaías 40:31. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Davi não foi ungido rei num trono, mas no campo, esquecido. Suas derrotas em silêncio moldaram nele a coragem que derrubou Golias. Assim também, cada luta sua, cada tropeço, pode ser treinamento secreto para batalhas maiores. O fracasso é o campo de treinamento dos escolhidos, e quem suporta a dor do processo colhe a honra da vitória. Napoleão Hill afirmou que a derrota temporária deve ser apenas um sinal de que seu plano não estava certo. Recomece com mais inteligência. E Salomão confirma em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que hoje parece ruína pode ser o caminho mais curto para o propósito de Deus em sua vida. Não tema a queda, tema desistir. O fracasso não tem poder sobre aquele que continua. É o persistente que escreve seu nome na eternidade. Lembre-se, até o ouro precisa passar pelo fogo para brilhar. Assim sua alma é lapidada pela prova. Tiago 1:12 declara: "Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida." Então não veja suas quedas como vergonha, mas como sementes de um futuro glorioso. Você não é definido pelo que perdeu, mas pelo que aprendeu. Napoleão Reis disse que o fracasso é a argila, mas Deus é o oleiro. E quando o oleiro toca o barro da sua vida, até as rachaduras se tornam obras de arte. Acredite, você está sendo moldado para vencer. José foi lançado no poço, vendido como escravo e preso injustamente. Aos olhos humanos, fracassou inúmeras vezes. Mas cada queda era o cinzel divino esculpindo um governante. Gênesis 50:20 registra sua confissão: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Assim, o fracasso é apenas a preparação invisível para a glória futura. Grandes sábios sempre souberam: a queda é mestre severo, mas justo. Confúcio dizia: "Nossa maior glória não está em nunca cair,
mas em levantar-nos toda vez que caímos. Essa verdade ecoa na cruz de Cristo. Aos olhos do mundo, ele fracassou, mas na ressurreição o aparente fim se tornou a maior vitória da eternidade. Cada derrota traz um mapa oculto. É no silêncio da dor que descobrimos forças que não sabíamos possuir. Paulo declarou em 2 Coríntios 12:10: "Quando estou fraco, então sou forte, pois a fraqueza humana é a porta pela qual o poder de Deus se manifesta. Portanto, não despreze suas quedas, elas revelam o herói escondido em você." O fracasso é apenas o convite para recomeçar. Muitos param na porta da dor, mas os vencedores a atravessam. Lembre-se de Abraão, que esperou décadas pela promessa. Sua espera não foi perda, mas aprendizado de fé. Assim também sua jornada. Cada aparente atraso é um degrau invisível da escada que leva ao destino. O vaso só é belo porque passou pelas mãos do oleiro e pelo calor do forno. Assim também sua vida. Não há vergonha em cair. Vergonha seria nunca tentar. Creia, cada fracasso que você viveu está sendo usado por Deus para construir em você sabedoria, resiliência e fé inabalável. Pois o que parecia fim é apenas o início de uma vitória maior. O fracasso é a escola da eternidade. Sem ele, não haveria profundidade no caráter nem humildade no espírito. Provérbios 3:11-12 declara: "Não rejeites a disciplina do Senhor, porque o Senhor repreende a quem ama." Cada queda, cada correção é um ato de amor que nos prepara para carregar a vitória sem que ela nos destrua. Grandes conquistadores aprenderam com derrotas. Alexandre, o Grande, perdeu batalhas antes de conquistar impérios. Assim também você. Sua derrota de hoje pode ser apenas a preparação para governar o território que ainda virá. Pois quem não aprende a perder em silêncio nunca saberá sustentar o peso de uma vitória diante de multidões. Jesus disse em Mateus 7:24: "Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha." Note, a tempestade veio sobre os dois, mas apenas o que tinha fundamentos permaneceu. O fracasso é justamente a tempestade que revela onde estão suas raízes e fortalece seu alicerce. Napoleão Hill lembrava que cada adversidade carrega a semente de um benefício equivalente. E Paulo reafirma em 2 Coríntios 4:17: "A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. O que agora dói, amanhã brilha." O fracasso não é seu túmulo, mas o solo fértil onde a sua vitória já está germinando. Portanto, não tema. O fracasso não é o fim, mas a argila com a qual se molda a sabedoria do vencedor. Cada lágrima será transformada em força, cada queda em degrau, cada ferida em testemunho. Creia, você não nasceu para ser vencido, mas para vencer. E aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Cada geração foi moldada pelo fogo do fracasso antes de ser erguida pela chama da vitória. Moisés, rejeitado e fugitivo, passou 40 anos no deserto até encontrar seu chamado. Seu fracasso não o destruiu, mas o preparou para libertar uma nação inteira. O que parece atraso em sua vida pode ser apenas o deserto onde Deus forja libertadores. Há quem olhe para a queda e veja apenas pó, mas o sábio olha para a queda e enxerga o barro nas mãos do Criador. Isaías 64:8 declara: "Nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos." Se Deus é o oleiro, até as rachaduras têm propósito. Até os fragmentos de sua dor podem ser restaurados em beleza. Os homens que mudaram a história não foram poupados do fracasso. Abraham Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar presidente e libertar escravos. Ele compreendeu que cada derrota era apenas um teste de resistência. Assim também sua vida. Você não será lembrado pelas vezes que caiu, mas pelas vezes que ousou levantar-se. A sabedoria eterna nos lembra: o fracasso não é um inimigo, mas um professor disfarçado. É ele que revela quem está preparado para governar sobre si mesmo antes de governar sobre o mundo. Jesus afirmou em Lucas 16:10: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Suportar pequenas quedas prepara você para grandes responsabilidades.
Então, se hoje você sente o peso do fracasso, saiba que está em boa companhia. José, Moisés, Davi, Paulo e até Pedro, que negou Cristo, conheceram a dor da queda. Mas todos se levantaram, e cada cicatriz foi transformada em testemunho. O fracasso é apenas o capítulo intermediário. O final sempre pertence à vitória que vem de Deus. Não há vitória sem provação. Como o ferro que só se torna espada quando passa pelo fogo, o homem só se torna líder quando atravessa suas próprias batalhas. Tiago 1:2-3 ensina: Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. O fracasso é o fogo que tempera guerreiros. O mundo admira vencedores, mas poucos entendem que por trás de cada conquista existe uma cadeia de fracassos superados. Thomas Edison não iluminou o mundo da noite para o dia. Foram milhares de tentativas frustradas que deram forma ao impossível. Assim também sua vitória. Ela nascerá da soma de quedas que não o deteram. Paulo disse em Filipenses 3:13-14: Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O segredo não é olhar para a queda, mas para o alvo. O fracasso quer que você se prenda ao passado. Deus quer que você corra para o futuro. Cada passo, mesmo trêmulo, é avanço. A vitória não pertence ao mais rápido, mas ao que não desiste. Napoleão Hill nos lembra que o fracasso é argila, e argila sem pressão nunca se torna vaso. As mãos de Deus pressionam, moldam, apertam, mas também embelezam. Por isso, não lute contra o processo. O que hoje aperta sua vida é a mesma força que está desenhando em você um futuro de impacto. Sua dor é sua escultura. Chegará o dia em que você olhará para trás e verá que nada foi em vão. Cada lágrima, cada perda, cada silêncio, cada fracasso, tudo foi parte de uma orquestra que Deus regia. Romanos 8:37 declara: Em todas estas coisas, somos mais que vencedores. E você entenderá. Não foi fracasso, foi apenas o ensaio da vitória. Não subestime o poder de uma queda. É nela que descobrimos quem realmente somos. O fracasso arranca as máscaras e nos obriga a encarar nossa essência. Mas é justamente aí que Deus age, pois sua força se manifesta na fraqueza. 2 Coríntios 12:9 declara: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cada vez que você cai e se levanta, algo invisível cresce dentro de você. Resiliência. Essa virtude não se aprende em livros, mas nas batalhas da vida. Os gregos antigos diziam que o caráter se forja no fogo da adversidade. É por isso que os grandes líderes não são filhos da sorte, mas frutos da resistência. Lembre-se de Pedro. Ele negou a Cristo 3 vezes, fracassou diante do olhar do Mestre. Mas não foi o fim. Na beira do lago, Jesus o restaurou e fez dele um pilar da igreja. Seu fracasso se tornou a plataforma do seu chamado. Assim também você. A negação de ontem pode se transformar no ministério de amanhã. A vida não é sobre nunca errar, mas sobre aprender a se erguer. O sábio Salomão afirmou em Provérbios 24:10: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Cada fracasso é um teste de força, não para humilhar, mas para revelar a grandeza que ainda está escondida em você. Napoleão Reis declara: O fracasso é a argila, mas o vencedor é o oleiro de si mesmo, guiado pela mão invisível de Deus. Essa visão nos lembra que cada escolha diante da queda molda o que seremos. Ou você se quebra, ou você se refaz. E quando decide se levantar, o universo se curva diante da sua perseverança. Não permita que o peso do fracasso cale sua voz. O inimigo deseja que sua queda seja a lápide da sua fé, mas Deus quer que ela seja o solo de uma nova esperança. Lembre-se do Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Cada amanhecer prova que nenhuma queda é definitiva. A grandeza nasce da perseverança. O fracasso não mede sua capacidade, mas sua resiliência. Paulo, açoitado e preso, ainda declarou em 2 Timóteo 4:7: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Não importa quantas vezes você tropece,
O que importa é cruzar a linha final com a fé ainda acesa no coração. Não se compare com quem parece nunca falhar. Muitos que exibem vitórias ocultam batalhas internas que você não vê. Jesus alertou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nunca prometeu a ausência de fracassos, mas garantiu que, com ele, cada derrota se transforma em vitória maior. Os filósofos antigos diziam que a adversidade desperta talentos que, em tempos de prosperidade, ficariam adormecidos. É nas quedas que você descobre dons ocultos, habilidades inesperadas e forças invisíveis. O fracasso é o martelo que desperta o gigante adormecido em você. O que hoje parece limite é, na verdade, sua porta de expansão. Portanto, levante-se. Cada vez que o inimigo tentar enterrar sua fé com fracassos, lembre-se, sementes também são enterradas, mas não para morrer, e sim para florescer. João 12:24 diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O que parecia fim é apenas o início da colheita. Cada fracasso é um convite à reflexão. Pergunte-se, o que Deus quer me ensinar aqui? Jó perdeu tudo, mas em meio à dor declarou em Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive. Essa convicção transformou cinzas em esperança. O fracasso pode roubar coisas, mas não pode roubar sua fé, se você escolher permanecer firme. A vida não é uma linha reta de vitórias, mas uma estrada com curvas, quedas e retomadas. O justo não é o que nunca cai, mas o que sempre levanta. Provérbios 24:16 reafirma: o justo cai 7 vezes e se levanta. Cada queda é uma prova de que ainda existe força dentro de você para tentar de novo. Grandes visionários sempre enxergaram além da dor presente. Leonardo da Vinci dizia: obstáculos não podem esmagar-me. Cada obstáculo é uma força que me impulsiona. Da mesma forma, cada fracasso não é um bloqueio, mas um impulso. Deus transforma tropeços em degraus, e degraus em escadas que conduzem ao propósito eterno. Não se culpe pelas quedas. Pedro afundou nas águas quando a fé vacilou, mas Jesus o estendeu a mão. Mateus 14:31 registra: homem de pequena fé, por que duvidaste? O fracasso não foi motivo de rejeição, mas de ensino. Assim também em sua vida. Deus não usa suas quedas para humilhar, mas para fortalecer sua confiança. Os maiores heróis da Bíblia tiveram momentos de fraqueza. Elias, depois de vencer os profetas de Baal, pediu a morte no deserto. Mas Deus o alimentou e renovou. Isso nos mostra que até os fortes caem, mas os que esperam no Senhor sempre se levantam. O fracasso é humano, mas a restauração é divina. O fracasso é como o vento contra a chama. Ele pode tentar apagá-la, mas se a chama estiver protegida por Deus, o vento só a fará brilhar mais forte. Isaías 43:2 assegura: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Sua chama não será apagada, apenas fortalecida. A mente humana tende a associar queda com derrota, mas o espírito vê além. Paulo escreveu em Romanos 8:37: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Não somos vencedores porque nunca caímos, mas porque, mesmo caídos, temos a vitória garantida em Cristo. O fracasso não define seu futuro, apenas refina sua jornada. Muitos olham para a cruz e veem derrota, mas nós olhamos e vemos vitória. O aparente fracasso de Jesus se transformou no triunfo da eternidade. Isso prova que nem tudo o que parece fim realmente é. Às vezes, o que você chama de fracasso é apenas a semente da sua maior redenção. A vida exige coragem. Coragem não é ausência de quedas, mas a decisão de se levantar todas as vezes. Josué 1:9 ordena: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa garante que, mesmo nas quedas, você nunca está sozinho. Portanto, abrace cada fracasso como parte da sua construção. Não é o fim, mas o ensaio da vitória. Como Napoleão Reis declara: o fracasso é apenas o cinzel de Deus
esculpindo gigantes. Levante-se, pois você não nasceu para ser derrotado. O céu já escreveu sua história. E o último capítulo é de triunfo. Portanto, abrace cada fracasso como parte da sua construção. Não é o fim, mas o ensaio da vitória. Como Napoleão Reis declara, o fracasso é apenas o cinzel de Deus, esculpindo gigantes. Levante-se, pois você não nasceu para ser derrotado. O céu já escreveu sua história. E o último capítulo é de triunfo. Levante-se, caminhe com fé e nunca esqueça que você foi criado para vencer. Se esta mensagem tocou seu coração e renovou sua força, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança hoje mesmo.